Já de volta com o seu estilo de vida, obrigada a você que está ligado aqui no Amazonsat, o canal que é a sua cara e a sua voz. Uma ótima segunda-feira, você de qualquer parte do interior do Amazonas, também dos estados da região norte do Brasil e do mundo, ligado no Amazonsat pela internet. Agora é hora de entrevista, nós vamos falar sobre o tracoma. Pouca gente já ouviu falar nessa doença, apesar dela já atingir 40 milhões de pessoas no mundo inteiro. É uma doença causada por uma bactéria e hoje, na entrevista do quadro Fique por Dentro, vamos entender do que se trata e principalmente como evitar. No caso de já estar com tracoma, como tratar. Essa é a nossa entrevista do quadro Fique por Dentro. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos na manhã desta segunda-feira a oftalmologista Marilene Maia Rios, que é a nossa entrevistada de hoje. Doutora Marilene, muito bom dia, seja bem-vinda. Bom dia. Doutora, o tracoma é um termo que pouca gente conhece, pode até já ter tido ou conhecer alguém que tenha tido essa doença, mas o nome é um pouco estranho realmente. Para a gente começar o nosso bate-papo, eu gostaria que a senhora falasse do que se trata o tracoma. O tracoma é uma doença causada por uma bactéria e o nome da bactéria é Chlamydia trachomatis. E geralmente ela passa um pouco despercebida. Certo. Porque a maioria das pessoas pensa que é uma conjuntivite. E aí não dão muita importância, aí o sintoma vai se agravando, aí uma hora diminui um pouco o sintoma, depois começa de novo a ter mais sintomas. Certo. E por causa que ela é causada geralmente pela população mais pobre, com menos água potável, menos tratamento de água, então geralmente essas pessoas não têm acesso a um oftalmologista e também não têm acesso à saúde básica, né? Certo. E por isso que quando vai para o oftalmologista ou procura um centro médico, até pediátrico, ou a parte clínica mesmo, já está na fase quase final da doença, que causando problemas no olho. Muito bem. E como é que é feita essa transmissão? A senhora falou que é por meio de uma bactéria, não é? Como ocorre a transmissão? Geralmente as pessoas, as crianças principalmente, as crianças elas são mais ativas, então essas pessoas são atingidas mais na população pobre. A água não é tratada e as crianças também não têm muita higiene. Aí o que ocorre? Ela é transmitida através da mosca, que é o seu vetor, que é o que transmite. Então, geralmente, a criança convive com muita mosca, muito lixo, água contaminada, água não tratada, e lava o rosto, às vezes não lava, a mosca senta, às vezes a água está cheia de poluente com a mosca e lixos, então a criança se lava ali mesmo, ou então ela não lava o rosto, aí fica resto de alimento no rosto, resto de alimento na boca, e há uma contaminação muito grande de mosca nessa população pobre. Sim. E com isso, uma dessas moscas pode sentar próximo aos olhos, ou então até a coceira perto aos olhos e transmitir a doença. Uma questão de saúde pública, então, né, doutora? Porque depende não só da própria pessoa, mas também da higiene, do saneamento básico. Realmente é um alerta por conta dessa doença, realmente. Agora, como é que é feito o diagnóstico do tracoma? A senhora disse que, em alguns casos, a própria pessoa confunde com uma conjuntivite. Como é que ela pode realizar o diagnóstico? Na realidade, ela é difícil de diagnosticar, porque quando a pessoa procura o tratamento, ela já não é mais criança. Às vezes ela é um adolescente e um adulto. Chega até adultos, desde a adolescência ou até desde criança, estarem com a doença e quando já estão praticamente cegos, achando que é uma outra causa e é o tracoma. Então, geralmente é difícil você diagnosticar, porque geralmente você não tem acesso ao oftalmo, ao oftalmologista. Regularmente, e se quando tem uma campanha de oftalmologista, ou então o governo, a prefeitura faz essas campanhas nos municípios, nas periferias das grandes cidades do Brasil e na própria Manaus, sim, aí você consegue fazer um diagnóstico precoce. O que acontece? A primeira coisa que acontece, que a Organização Mundial de Saúde fala, é que existe uma classificação. Então tem o TF, né, que é o tracoma folicular, que são pequenos folículos
na conjuntiva tarsal, que é como se fossem umas bolinhas, que eu vou até tentar colocar a imagem no Vamos pedir para a produção vídeo. trazer aqui Entendeu? o livro. E depois disso, ocorre uma inflamação mais ativa, a conjuntiva tarsal e bulbar, ela geralmente fica mais hiperemiada. E ela pega, primeiro o estágio é esse aqui, estágio dos folículos, esse primeiro estágio aqui. Aí a criança passa despercebido, pensa que é uma conjuntivite, se fica por cima, na pálpebra superior. Geralmente a pálpebra superior, inferior é difícil. Depois desse estágio, há um outro estágio que tem, além desse estágio, que são os folículos, você conta mais de 5. Depois tem uma inflamação intensa da conjuntiva, com os folículos maiores e as papilas também maiores. Aí confunde com uma conjuntivite alérgica. E depois, com o passar do tempo, começam as fibroses e os vasos que vão atingir a córnea. E acontece também de os cílios, às vezes a pessoa já chega com os cílios todos para dentro. Então eles começam a encostar na córnea e mais a cicatrização do tracoma faz com que ocorra, o olho fique totalmente branco. A córnea fica opacificada com neovasos, cheio de vasos, e você tem uma perda da córnea. Quer dizer, você para fazer o tratamento, além de tomar as medicações, em alguns casos tem que fazer transplante de córnea. Esse daqui é um dos estágios final do tracoma e esse aqui também é um dos estágios final. Quer dizer, é difícil de você, logo no início, saber se é um tracoma, a não ser que tenha uma boa higiene e a cidade tenha uma boa saúde pública e saneamento básico. E acesso a um especialista que é o oftalmologista. Porque isso aqui não se faz esse diagnóstico a olho nu. Você precisa de um aparelho chamado lâmpada de fenda, que só quem tem são os oftalmologistas, porque é específico para a especialidade da oftalmologia. Claro. Através desse aparelho é que você vê todas essas figuras que estão aqui no livro. Tá certo. Entendeu? Então... Agora, doutora, quais são os sintomas do tracoma? Não é? A pessoa pode achar que está com uma conjuntivite, mas o que a senhora pode destacar para a gente de sintomas desse tracoma? O que eu aconselho é que quando você tem um olho coçando, um olho vermelho, como diz o ditado, nem todo olho vermelho é conjuntivite. Sim. Então, quando você tem uma conjuntivite, entre aspas, que está passando de 10, 15 dias, 1 mês, 2 meses, então tem que ficar de olho, porque isso não é uma conjuntivite normal. Não seria realmente uma conjuntivite, a não ser que fosse nos imunodeprimidos. Geralmente as pessoas que fazem tratamento para CA ou HIV, então essas pessoas realmente podem durar com uma conjuntivite muito além do tempo normal. Mas quando você vê uma criança, principalmente criança, e você vê que ela está em umas condições precárias de saúde, onde não há água tratada, onde tem muito lixo, muita infestação de mosquito, não tem saneamento básico, e você que essa criança com o olho o tempo todo inflamado, 2, 3, 4, 5 meses, 1 ano, tem que ir rápido para o oftalmologista. Esse é o conselho, para poder fazer o diagnóstico do tracoma. Tá certo. Então, olhos vermelhos, coceira também nessa área, muito tempo, a gente pode... sem tratamento de sucesso, porque você faz um tratamento e espera sucesso, né? Você faz um colírio e espera ficar... Não melhorou, é melhor procurar o médico para ver se há possibilidade. Principalmente se você não tem uma boa higiene e mora num local onde não tem acesso a água potável, mora perto de lixeiras, ou se contamina com lixos, que tem muita mosca, então você tem que ficar de olho. Tá certo, então. E, no caso, é uma doença que pode atingir qualquer pessoa, independente da idade. Qualquer pessoa. A senhora salientou, é mais uma questão de higiene. Atinge primeiro as crianças, porque as crianças, elas têm muitas atividades e elas não têm aquele cuidado. Além de não ter cuidado, elas acham que nada é falta de higiene, né? Elas não têm aquela conscientização ainda por causa da idade. É verdade. E os adultos e os idosos, no caso, têm que tomar cuidado realmente com a higienização das mãos e na área do rosto? Rosto, limpeza do rosto, ver se a água realmente é uma água tratada. Se não tem muita mosca, se às vezes tem muita mosca no local que a pessoa mora, ao ponto de ela sentar no seu corpo inteiro, inclusive no rosto. E aí que ocorre a contaminação. Nossa, gente, tem que ter uma atenção redobrada, porque essas doenças realmente que passam assim de uma pessoa para outra,
É muito complicado, porque não depende só da sua higiene, depende da higiene das pessoas que convivem com você também, não é isso, doutora? A família como um todo tem que tomar esse cuidado. Olha, a gente vai agora para o intervalo comercial. No próximo bloco a gente continua com esse bate-papo, falando um pouco sobre o tratamento, já que é uma doença que pode levar à cegueira. Pode levar à cegueira. Então tá certo, a gente continua conversando no próximo bloco. Fica comigo, é rapidinho. Até já!